acima de todo nome. Foi dito que toda a família do céu e da terra tem que levar também este nome em suas vidas. Amém. E temos recebido a invocação deste nome poderoso no ato batismal, porque cremos que isto é a verdade, está registrado em tua palavra. E tu disseste que passas os céus e a terra, mas a tua palavra jamais passaria. E aqui estamos porque cremos nessa palavra viva. E sabemos que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que procuram cumprir a tua palavra, esses permanecem para sempre. Porque recebem incorruptível coroa de glória, que é a tua palavra mesmo, a tua própria unção que vem sobre o teu povo, para que cumpra-se então aquelas palavras que diz que era um homem ungido, depois um povo ungido. E como disse o teu apóstolo, Senhor, vós tendes a unção dos santos e conheceis e sabeis tudo. Então cremos que tu estás aqui para ungir a cada um de nós e fazer dessas pessoas pequenos messias, pequenos ungidos aqui na terra. Cremos que tu estás presente, que tens vestido a terra nesse tempo final para manifestar o Filho do Homem. E por isso que nós rompemos barreiras e não estamos preocupados com a linha do tempo, estamos preocupados com a nossa função, porque desejamos estar mais próximo do Senhor. E como o outro ser profeta, quando ele disse: ó Pai, tu, a grande fonte da vida, purifica-nos enquanto estamos de pé em tua presença, porque tu estás aqui para nos dar o galardão que foi prometido que seria dado a todos os teus filhos no tempo mais difícil da história da humanidade, no tempo do fim, quando o tempo se tornaria perigoso, quando as pessoas se afastariam da fé. Tu mesmo viria para arrebanhar teu povo, porque estavam desgarrados como ovelhas sem pastor. Mas foi dito que quando aparecesse o sumo pastor, ele traria para nós a incorruptível coroa de glória. Te agradecemos por tua presença entre nós, Senhor, e pedimos perdão por nossos pecados, e que a ministração da tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, e que possamos sair daqui recompensados pelo Senhor. No nome amoroso de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos essas bênçãos. Amém. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, boa noite, amada igreja. Deus abençoe a cada um de vocês. Por favor, fiquem sentados um pouco. E eu desejo, nesse início, agradecer a presença de cada um de vocês. Os irmãos que vieram, que me acompanham, e também os irmãos que estão acostumados já a nos ouvir quando podemos estar aqui, e mesmo à distância, né? Mesmo aqueles que nos ouvem à distância, pela transmissão, pela internet, creio que está transmitindo agora, e quero também estender o nosso abraço fraternal a todos os irmãos que estejam nos ouvindo em alguns lugares do Brasil e também em alguns outros países, que sempre temos pessoas na Bolívia, na Argentina, agora no Uruguai, desejo vermos lá, e em outros lugares também, como países como Angola e alguns países da África que falam português. Sempre estamos transmitindo para essas pessoas. Temos no globo terrestre 8 países que falam português e alguns outros lugares onde tem colônia de pessoas que falam também o nosso idioma. E para que eles sejam inteirados sobre a doutrina de Cristo, eles têm nos procurado. Ultimamente eu estava olhando as estatísticas da nossa transmissão, principalmente nos vídeos que nós colocamos à disposição na internet. Em primeiro lugar está o Brasil, que nos procura. Em segundo lugar, Estados Unidos, e depois acompanha França, Alemanha e outros países lá que estão no topo daqueles que procuram ouvir aquilo que estamos ensinando aqui na língua portuguesa. E eu agradeço primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade
de ajudar os filhos de Deus a compreenderem mais um pouco sobre a sua palavra, e também agradeço a vocês que têm dado sustentação a esse trabalho. Vocês são parte deste ministério. Eu sempre tenho dito que isto não é o trabalho de um só homem, mas é o esforço de um grupo de crentes que estão dedicados ao serviço do Deus Todo-Poderoso e de seus filhos. Vocês fazem parte dessa obra, vocês fazem parte deste ministério. Eu quero agradecer-vos pessoalmente por tudo que vocês têm feito para levarmos adiante essa mensagem tão tremenda que Deus mesmo tem vindo à terra, trazendo a revelação de si mesmo, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Eu gostaria que vocês preparassem suas Bíblias, aqueles que trouxeram, porque nós vamos dar uma certa continuidade a um tema que temos entregue ali na cidade de Francisco Morato. E os dois últimos cultos nós falamos sobre a apostasia. A apostasia. Foi profetizado nas Escrituras que teve um tempo de apostasia. E depois dessas viagens que temos feito ultimamente, pela Bolívia, Uruguai, Paraguai e Argentina, passamos todo mês de março e uma parte também, no início do mês de abril, visitando irmãos, pequenas igrejas, pequenas comunidades, reunindo-nos com ministros e com pessoas. E nessa volta eu desejei levar para os nossos irmãos alguma coisa sobre isso, sobre a apostasia, para que nós possamos compreender o tempo que estamos vivendo, a condição que estão as pessoas, porque todas as reportagens hoje estão voltadas para a vacina, para a gripe, e para os terremotos e todas essas coisas. E nós temos que focar a nossa atenção para a nossa condição atual, a nossa situação. Como estamos entendendo a nós mesmos? É tempo de sabermos quem somos, que tipo de semente foi semeada em nossa mente. Jesus disse que o semeador saiu a semear. Ele disse: a semente é a palavra de Deus. E ele disse que uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu na pedregulho, outra parte caiu entre os espinhos e outra parte caiu em boa terra. Eu estou apenas repetindo algumas palavras, vocês conhecem as Escrituras, porque nós não vamos entrar nesse detalhe, porque foi no primeiro culto da quarta-feira passada que nós falamos sobre isso. Eu quero apenas dar continuidade, mas para que você descubra que tipo de terreno é você. Jesus disse que a semente, que é a palavra, que caiu entre os espinhos e foi sufocada. Ele disse que isso é aquelas pessoas que recebem de bom grado, inclusive a palavra de Deus, aceitam, porém os cuidados da vida, as preocupações, a riqueza, a preocupação com adquirir, estão tão apegados às coisas materiais, preocupados com o dia de amanhã, o que vai comer, como pagar as contas, e eles não têm tempo de continuar ouvindo a palavra, eles deixam essas coisas em segundo plano. Então, os cuidados da vida são fortes, e essa pessoa não consegue crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Aquele terreno pedregoso, onde a palavra, a semente, caiu, Jesus disse que aquilo brotou com rapidez, rapidinho nasceu, porém não tinha terra suficiente, porque era um terreno que abaixo tinha muita terra, e como não tinha onde aprofundar suas raízes, o que acontece? Quando o sol bate, ela rapidamente se seca. Aquelas pessoas que são o tipo de terreno onde a palavra caiu à beira da estrada e disse que vieram as aves e comeram, outras foram pisadas de pé. Ele disse que aquelas pessoas que ouvem aceitam de bom grado, porém, de alguma forma, essas pessoas não têm vida em si mesmas, não têm sustentação, não têm fortificação em si própria, são muito frágeis, sempre tem aquela desculpa, a carne é fraca, e assim vai. E Jesus disse: veio o maligno e arrebata isto delas. Porém, tem aquelas pessoas que o terreno é fértil, e quando a palavra de Deus cai naquele terreno, que é no jardim da sua mente, e
e você ouve que com grado tem uma boa aceitação, Jesus disse que aquilo frutifica a 100, a 60 e a 30. Eu não sei se eu estou frutificando a 30, ou a 60, ou a 100, mas o importante é que seja um terreno próprio, onde a palavra de Deus possa crescer e se multiplicar. Temos que saber que tipo de semente somos, ou que tipo de terreno a palavra de Deus foi semeada. Temos que entender isso. Agora, nós entramos no segundo culto como uma espécie de acusação e também de advertência, mostrando a respeito da grande apostasia que viria nos últimos tempos. Paulo profetizou sobre isso. E acontecerá que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. E esse apostatar quer dizer desviar, queda, cair. E claro, os irmãos estavam comentando comigo que foi um culto muito duro. E realmente foi um culto muito duro. Já está disponível o áudio na internet para as pessoas fazerem download, porque isso vai ajudar aquelas pessoas que desejam aprender, crescer em conhecimento, para que não fiquem enganados. Jesus disse que ninguém vos engane, ninguém de maneira nenhuma vos engane. Paulo disse a mesma coisa, Pedro também advertiu a mesma coisa. Então, o que nós descobrimos pelas Escrituras é que isso aconteceria nos últimos tempos, e esse é o tempo em que nós estamos vivendo. Então, o que nós aprendemos no final do culto passado, eu quero pegar aqui e seguir adiante com vocês, nesse culto de outra vez, de manhã, pela manhã, na nossa escola dominical. Observe uma coisa: quando nós estávamos concluindo aquele culto, eu falei sobre aquelas pessoas que estão destinadas a cair, porque elas não podem permanecer, porque elas não são terreno próprio onde a palavra de Deus possa brotar. Então o que acontece é que essas pessoas virá alguém, sempre entrará alguém no meio para dirigi-las, para cuidar delas, para pastoreá-las, para instruí-las. E a instrução que eles dão não é a completa revelação de Jesus Cristo, é uma mensagem pela metade, deturpada, interpretada. E as pessoas com facilidade se enganam, e assim elas pensam que estão indo corretamente, no entanto estão sendo ludibriadas pelo inimigo e elas não sabem. Eu quero que vocês abram aí suas Bíblias, vocês se trouxeram, no livro de São Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. E nós vamos observar algo aqui. Essas pessoas estão trabalhando dentro da mensagem. Não é mais na denominação, isso passou para dentro da mensagem. E a forma que essas pessoas estão ensinando a mensagem tem causado queda e afastamento, porque as doutrinas que eles ensinam negam ao Senhor que o tem resgatado, negam a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eles negam ao dizer que Jesus é o próprio Pai. Então eles estão negando ao Filho. E como temos ensinado anteriormente sobre a doutrina, a palavra apostatar, ela se traduz de uma palavra grega que também está em Lucas 8, versículo 13. Hoje nós vamos ler. Veja bem como está escrito aqui. Lucas 8, 13. E os que estão sobre pedra, e aqui Jesus está continuando explicando sobre a semente. E os que estão sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Vê? Aqui você lê outra vez a palavra apostasia, aqui onde fala sobre desviar, é a mesma palavra grega que foi usada nessa escritura para desviar ou afastar, é a mesma palavra que Paulo usou, e lá foi traduzido como apostatar. A palavra grega é a mesma, vocês podem se assentar. Então, você vê que essa apostasia, ou esse afastamento, é algo que eles fazem a si próprio, a eles mesmos.
A palavra grega significa, na realidade, apartar-se você mesmo. Você mesmo se afasta por sua própria conta. E às vezes você nem tem explicação. Se você pergunta por quê, irmão? Por quê, irmã? Ela não tem explicação. Não sei. Não sei. Em algum lugar, de alguma forma, ouviu algo. Ouviu uma mentira. Ouviu o engano de alguém que era confiável ou algo assim. E isso fez com que essas pessoas enfraquecessem na fé. Ouviu um determinado comportamento de uma ou de outra, né? E por causa daquele comportamento, essa pessoa se desviou. Eu conheço um caso muito complicado. Não sei se eu já contei isso para vocês. Uma irmã muito firme na mensagem, ela, na saída de um culto, outra irmã, outra moça, estava muito revoltada com alguma coisa, e ela pegou a mensagem, com branda, jogou no chão, pisou de pé e falou coisas terríveis e pisou mesmo por cima. E esse comportamento fez com que a outra irmã ficasse muito revoltada com aquilo. E essa irmã que ficou revoltada com o comportamento da outra não foi mais na igreja. O tempo passou e aquela que tinha jogado essa função de pisar de pé, ela se arrependeu, voltou a congregar, pediu perdão, não é? Pediu desculpa para quem assistiu lá. Mas aquela outra pessoa não quis mais para a igreja. O pastor a visitou, levou a irmã que tinha causado o problema. A irmã pediu perdão àquela outra por ter sido uma pedra de tropeço, né? A irmã permaneceu firme, mas esta não foi mais. Ela só precisava de um motivo para se afastar. E até hoje, seu esposo está firme, seu esposo ajuda no ministério, na música, no louvor e tudo mais, mas sua esposa nunca mais foi para a igreja. Respeita, aceita-nos quando visitamos, apronta a mesa, toda uma pessoa muito distinta, mas não quis mais seguir coisa por coisa, vive como qualquer outra pessoa aí fora. Então é um tipo de terreno que você, como trabalhar com o terreno dele, como carpinar, como tirar os carrapichos. Você não pode fazer nada, porque isso é um trabalho entre a pessoa e Deus. Você só pode pedir por misericórdia, mas você não adianta por sua mão em determinadas coisas, porque você não sabe qual o processo que essas pessoas estão passando. Vê? Conversando a respeito de um determinado comportamento de um irmão com o reverendo Mário Josué, ele disse, por exemplo, essas pessoas, a semente foi semeada em algum lugar. Alguém pregou essa mensagem e a semente foi semeada. Agora a doutrina de Cristo veio como chuva de ensinamento. E quando a doutrina de Cristo passa por cima desse terreno, é o momento de mostrar que tipo de semente está ali. Vê? Ok. Essas pessoas afastam-se por elas mesmas. E isso significa, meus irmãos, que ninguém mais é responsável por sua queda. Vamos culpar papai que foi muito exigente, foi muito rígido, né? Outros culparão os pais porque os pais afrouxaram as rédeas e dirão, o senhor não teve cuidado, o senhor sabia que era errado, no entanto permitiu, se tivesse sido mais duro, eu teria ficado firme. Isto é um lado. O outro diz, meus pais me exigiram demais, eu era apenas um jovem, uma jovem, exigiram muito de mim, e eu queria conhecer o mundo. Tudo isso é desculpa. A semente de Deus não tem desculpa. Não importa se por algum momento o diabo tenta nos enganar, né? Como você esteve enganado em denominação, como você esteve enganado em vários pensamentos, mas chega um momento que quando cai a chuva de ensinamento sobre você, chega um momento que quando o sol da justiça brilha, traz salvação sobre suas asas. Você tem que se manifestar como filho e como uma filha de Deus. Ninguém está para proibir quem quer ser, ou não é por imposição que vamos ajudar as pessoas. Não é dizendo aqui é desse jeito, somos uma igreja mais rígida, exigimos isso dos jovens, das pessoas, dos casais. Nós não temos exigência nenhuma. Não, senhores. As pessoas precisam estar à vontade, viver suas vidas, cuidar dos seus problemas. Tudo que temos que fazer é ensinar a palavra, pregar a palavra e deixar as coisas com Deus resolver. Porque, para começar, não é responsabilidade minha. Eu não tenho responsabilidade sobre quem quer que seja. Eu só tenho responsabilidade de dizer a mesma coisa que Deus tem dito.
Só isso. Só posso fazer eco das palavras das Escrituras e fazer com que as pessoas prestem atenção, porque se elas lerem e ouvirem a palavra, é tudo que se necessita. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, qual é a nossa preocupação? Quando estivermos falando, que possamos falar unicamente a palavra de Deus e não a interpretação do homem, e não o meu próprio pensamento. Observe, ninguém é responsável por a queda de quem quer que seja. É eles mesmos que chegam a se afastar e encontrarão motivo. Nós vivemos em uma sociedade hoje onde ninguém quer ter a culpa por suas próprias ações. Se o jovem mata os pais, tem lá os psicólogos, tem lá os psiquiatras para dizer: não, é que foram muito rígidos com eles, teve muito problema na infância, para tirar a responsabilidade. Toda miséria que acontece, toda desgraça que acontece na terra, ninguém quer ser responsável por aquilo, ninguém se acha culpado, e ninguém quer ter culpa por suas próprias ações, sempre estarão jogando a culpa em alguém. Deixe-me ler algo para vocês no sermão Discernindo o Corpo do Senhor. Observe, Paulo disse que a comunhão, quando se trata de comer da carne e do sangue, porque a única forma de você obter vida eterna é se você comer da carne e do sangue. Mesmo que você coma um pedaço de pão e um gole de vinho, mas isso é apenas símbolo que mostra que você está em comunhão no corpo de Cristo. E Jesus disse: meu corpo, meu corpo, minha carne, verdadeiramente é comida, meu sangue, verdadeiramente é bebida. E como você pode comer isso? Como você pode comer carne e beber sangue se você não é canibal, tampouco vampiro? Apesar que essas coisas estão em moda hoje, não é? Pelo menos vampiro está em moda. Veja, como comer carne e beber sangue? Você sabe, o corpo, a carne, representa a palavra, a palavra. E quando você bebe o sangue, quando você toma o vinho representando o sangue, você sabe que isso é o estímulo da revelação daquela palavra que você tem recebido, e assim sucessivamente. Por isso, Paulo disse: discirna o corpo do Senhor, saiba o que está acontecendo, saiba qual é a sua posição nesse corpo. No sermão Discernindo o Corpo do Senhor, o irmão Branham disse, Paulo predisse, por meio do Espírito Santo, que nos últimos dias a igreja se descarrilharia. Sabe o que é descarrilhar? Na tradução que eu estou lendo, porque estou lendo essa citação do espanhol, eu quero usar essa palavra, e foi traduzido do inglês para o espanhol. Eu achei muito interessante. Descarrilhar, a igreja se descarrilharia. Você sabe o que significa isso? É quando sai dos trilhos. Dos trilhos. Claro que quando isso foi traduzido para o português, você pode encontrar a palavra se distanciaria, se desviaria, que é a mesma coisa, sair da rota. Apenas algumas expressões deixam mais claro as coisas, né? E é por isso que usamos muitas traduções diferentes da Bíblia para explicarmos o mesmo ponto. Porque de uma forma talvez um irmão entenda, mas quando falamos com outra palavra, com outro sinônimo, não sei se é assim que se fala, outra pessoa entende com mais facilidade. Então, queremos pregar de uma forma que até as crianças possam entender. Quando eu falo criança, não é apenas na idade, mas às vezes é na fé. E quando eu falo criança na fé, não é porque você tem pouco tempo de evangelho ou de mensagem. Talvez possamos ter 20 anos, 30 anos, não passamos de bebê, né? Paulo acusou as pessoas assim: pelo tempo que vocês têm, já era para ser mestre. No entanto, parece que começaram no espírito e estão na carne, porque eles tinham regredido no conhecimento. E quando Paulo escreveu a epístola aos Gálatas, Paulo os admoestou por causa disso. Então, às vezes, a pessoa tem muito tempo, e esse tempo que tem só faz bagagem, pensamentos e tradições humanas. E olha, se tem um povo que é cheio de tradição, está sendo pouca mensagem. É tanta tradição daqui, tanta tradição dali, é tanta preocupação disso, tanta preocupação daquilo, e o principal eles não estão preocupados. Esse é o problema. O principal é a palavra. Por isso estamos sempre levando as pessoas de volta para as Escrituras, como elas não entenderão que é a mensagem.
Porque, como eu sempre tenho dito, não foi a Bíblia tirada da mensagem, a mensagem foi tirada da Bíblia. Vê? Então, para que você compreenda a mensagem, você tem que conhecer a Bíblia. E as pessoas dizem: não, basta eu ler a mensagem. Aí não sabe o que a Bíblia está falando. Quem vai lembrando pregar a mensagem, ele tem que esquadrinhar todas as escrituras. Qualquer coisa que ele recebia por sonho, visão, ou mesmo quando o anjo de Deus lhe apresentava visivelmente, ele ia para as escrituras para ver se concordava de Gênesis a Apocalipse. E ele disse que quando estivéssemos lendo suas palavras e não entendêssemos alguns pontos, que fôssemos de volta para as escrituras. Essas coisas nós temos que ter muito cuidado. Então ele está aqui falando a respeito da predição de Paulo, quando Paulo falou sobre os últimos tempos, quando a igreja sairia dos trilhos. E assim tem sucedido com milhões. Isso é um bom exemplo. Vê? Paulo prediz, por meio do Espírito Santo, que nos últimos dias a igreja se descarregaria. E assim tem sucedido com milhões. Aí ele cita as palavras de Paulo: virá a apostasia, que haverá homens afastados, orgulhosos, inchados, amantes dos deleites mais do que de Deus, desleais, caluniadores, e aborrecedores do bem, não tendo verdadeiro discernimento. Diz você, isso é relacionista? Não, isso se refere aos mesmos chamados cristãos. Observe bem no versículo que segue: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3,5. Sim, nem sem nenhum discernimento espiritual. Se você verdadeiramente tem discernimento espiritual e o Espírito Santo está em você, então você tem discernimento espiritual, o qual dirá amém a cada promessa de Deus. Vê? Bem? Depois dessa citação de comprando, que diz: quando você tem discernimento espiritual, você diz assim seja para toda promessa de Deus. Eu quero vos lembrar algo. Foi prometido nas Escrituras que viria nos últimos tempos, enquanto o mundo está em apostasia e as pessoas estão afastando-se da fé, era um tempo em que Deus estaria presente. Isto é o cumprimento da palavra profética, a vinda do Filho do Homem. Não é Jesus vindo nos ares ou vindo arrebatar a igreja. A vinda do Filho do Homem se trata lá, a parúcia do Filho do Homem, é o aparecer de Cristo. Isso é uma promessa. Agora, quando pregamos que isso tem se cumprido cabalmente, as pessoas não conseguem crer nisso, porque elas não têm discernimento espiritual. Significa que não conhece a palavra, porque quando a pessoa conhece a palavra, tem o Espírito que a leva a palavra, ela então vai esquadrinhar as coisas que estão na palavra. E o meu irmão deixou bem claro em vários sermões: cuidado, são duas coisas diferentes: a aparição de Cristo, vinda de Cristo. Primeiro é a aparição, por último a vinda. A aparição é agora. Ele está aparecendo em nosso meio na forma do Espírito, para nos aprontar para a vinda. O que é que as pessoas fazem? Confundiram tudo e acham que a aparição já é a vinda. Vê? O meu irmão disse: a aparição de Cristo, que é Deus mesmo, o Espírito Santo, trabalhando no meio do seu povo, aprontando-nos para a vinda de Cristo. A aparição de Cristo é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Deus não está no céu, Deus está na terra. Deus desceu à terra, assim como ele desceu no primeiro êxodo e se apresentou para Moisés na forma do pilar de fogo, assim como ele desceu no tempo de Jesus Cristo e o pilar de fogo estava ali no seu nascimento e guiou os reis até a manjedoura. E também encontrou com Paulo no caminho de Damasco. O mesmo Deus tem descido nesse tempo do fim, tem aparecido entre o seu povo e tem provado, vindicado a sua própria presença no meio da sua igreja. E quando você tem discernimento espiritual, você diz: eu creio, porque isto é a palavra. Agora, eu gostaria de ler para vocês uma nota do pastor Brian Consuelo aqui. Ele diz: em 28 anos como pastor, tenho escutado cada desculpa
possível, dos que têm eventualmente saído e se foram por seu próprio caminho. Uma família que vinha à igreja, muitas vezes vieram, porém nunca deram muito tempo à mensagem ou à disciplina, apenas participavam dos cultos. Caíram fortemente no pecado e na escuridão, em adultério e em tudo que você possa nomear. E quando a família estava totalmente destruída, me culparam por não ter ido atrás deles. O sinto, mas eu não posso salvá-lo. Sinto muito, mas eu não posso salvá-lo. Disse o irmão Brian. Você tem que morrer você mesmo para viver com Cristo. Vê? Sem 28 anos, tem escutado essa desculpa. E ele contou o caso dessa família. Não dava tempo para a mensagem, não dava, não se ligava na disciplina, em como viver, em como se comportar, apenas participava dos cultos. Eu creio, só isso. Daí a pouco começaram a se afastar, não é? Até que caem no mundo do pecado, adultério, para um lado, para o outro, quando está tudo destruído, mas o pastor não me visitou, não foi lá para aconselhar. Irmão, o senhor disse: eu sinto muito, mas não posso salvar vocês. Vocês teriam que morrer. Esse é o problema, as pessoas não querem morrer. Mas Jesus não disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. As pessoas não querem morrer. Paulo morreu. Ele disse: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Mas as pessoas insistem em viver suas próprias vidas e não dão lugar à vida de Cristo através dela. Aí depois vão culpar o pai, a mãe, o pastor, a igreja, ou um irmão que desviou, ou viu um irmão que viveu qualquer vida e disse: sim, que é isso, só tem hipócrita naquela igreja, eu não vou. Então fique só, se distancie, se isole, pare de aprender e veja onde você vai chegar, veja até onde você vai. Não é tempo de nos afastar, é tempo de procurar estar aos pés de Cristo cada dia mais. Então entenda uma coisa, que a virgem prudente, ela não foi atrás da virgem nécia, ela não foi atrás da virgem tola. Estou dizendo isso para vocês como uma continuação do culto anterior, onde tivemos uma acusação e uma advertência, que aqueles que se distanciam, aqueles que se apostatam, aqueles que afastam da verdadeira revelação de Jesus Cristo, nós não podemos fazer nada por eles. Não é da nossa alçada. A virgem prudente não foi atrás da virgem nécia e tomar seu próprio azeite e dar para ela. Não, senhores. Ela só tinha o suficiente para si mesma. E tudo que as virgens prudentes podiam dizer, as virgens nécias, era onde elas deveriam ir comprar. Só isso. O que eles fazem permanecer? O que eles fazem continuar, apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar das rasteiras que o inimigo tenta te dar? Você deve estar bebendo de alguma fonte, e você sabe que essa fonte não serve, esse azeite não para de jorrar, essa fonte é inesgotável, e você não é milagreiro para fazer com que seu azeite continue rendendo, continue multiplicando para você dividir para as outras pessoas. Não, as virgens prudentes só tinham para si mesmo, e tudo que disseram para as outras foi: ir comprar. Eu encontrei em tal lugar, eu encontrei em tal fonte, eu aprendi com tal pessoa, eu escutei isso. Vai lá, é só você escutar isso aqui. Vê? Eu aprendi nesse culto. Escute essa gravação. Só isso. Você não tem que responder todas as perguntas. Não. As pessoas querem resposta e elas fazem perguntas. Vocês que ouviram o culto anterior, que eu preguei lá, eu disse que muitas perguntas eu não respondo. E não é porque eu não saiba a resposta. Não, senhores.
é porque eu sei que se eu responder, aquilo não vai causar muito bem para aquelas pessoas, porque elas têm que começar de baixo mais um pouco. Elas têm que aprender algo antes disso. Elas têm que primeiro aprender a humildade, a obediência, e aí palmilhando cada passo do terreno. É injusto. Inclusive, vocês que passaram 2, 3 anos para chegar a um determinado conhecimento, e durante todo esse tempo as pessoas se puseram preguiçosas, não deram atenção. Aí ela escuta, isso significa o quê? E querem que você apenas responda: não, isso fará bem nenhum. Você quer o azeite? Vá comprar. Você tem que ir comprar. O que eu tenho, isso é para mim. Vê? É isso o que acontece. E vocês sabem, é aí onde nós temos que ser inteligentes. É aí onde nós temos que mostrar a nossa inteligência. Nós temos tratado de levar a doutrina de Cristo ao redor do mundo, instruindo pequenos grupos de pessoas. Não importa se 2 ou 3, 8, 20, não importa. Porque se supõe que nós devemos pôr a inteligência que Deus nos tem dado aos outros, às outras pessoas. E o que estamos fazendo é mostrando às pessoas aonde buscar este azeite. E a inteligência que Deus nos tem dado e que estamos compartilhando com as outras pessoas, isso é apenas para lhes amadurecer, para que essas pessoas possam compreender a sua posição dentro da família de Deus. Porque é isso que as pessoas precisam saber. Você tem que saber qual é sua parte nisso. Se você faz parte de uma família, e se naquela família é delegado deveres, direitos, deveres, e é dito: fulano lava os pratos hoje, a outra cuida da casa. Em casa é assim. A Poliana diz: eu arrumo a sala, eu arrumo os quartos, eu faço isso aqui. Então a louça é com a Damares. Aí vai, Damares já lavou a louça, pai, é eu que vou lavar, então eu vou lavar. Não se preocupe que eu vou lavar. Olha, você não pode ajudar a sua irmã na cozinha, pá, eu já vou arrumar a sala. Então ela divide essas tarefas. Mas digamos que eu tenho uma tarefa bem complicada, que é jogar o lixo fora. Ninguém quer jogar o lixo fora. Ninguém quer recolher o lixo dos banheiros, da cozinha, da pia. E se você não ficar em cima, aquilo apodrece lá dentro. Ninguém quer sair com o lixo lá fora. Agora me diga, quem forra a cama, quem coloca água no filtro, tem uma posição melhor, mais alta, mais elevada, do que quem leva o lixo para fora? Se não tiver um para levar o lixo para fora, toda a família vai sofrer. A casa vai ficar por lixo. Então você vai ver que tudo são tarefas. E todas essas tarefas para ajudar no desenvolvimento, no bem-estar da família. Então é importante quem cuida da louça, quem faz a comida, quem forra a cama, quem leva o lixo fora, tudo faz parte. Vê? Temos que saber qual é a nossa posição. E não importa se a minha posição é pregar, se a sua é apenas dar um sorriso para o seu vizinho, é ter um bom comportamento na escola ou no trabalho, não importa qual é a nossa posição. Temos que saber que estamos fazendo um trabalho, e esse trabalho faz parte da grande família de Deus. E que aquele que leva o lixo para fora, ou aquele que faz o trabalho que parece mais elevado, que nem escuta as mãos, nenhum está numa posição melhor do que outra. Todos fazemos parte de uma grande família, e nessa grande família tem direitos e deveres a se cumprir. A posição na família de Deus, nós precisamos entender qual é a nossa parte. Talvez você só tenha que cantar. Você pega as gravações, você acha que as gravações para chegar na sua mão foi fácil? Alguém trabalhou naquilo. E quando você pega um livro para ler, você acha que foi fácil digitar cada palavra? Não. Tudo isso que estou falando para vocês, amanhã ou depois, pode estar no livro, ali de 40 páginas. Esse culto de hoje, onde as pessoas se assentarão em suas cadeiras, tranquilamente ali, olha somente. Oh, que coisa, glória a Deus, é isso mesmo. Mas será que essa pessoa sabe que outras pessoas se posicionaram em seus lugares, nessa família, para fazer sua parte? Vê? Tudo faz parte de uma grande família. Agora, o que temos em nossa própria igreja, o que temos visto
durante esse tempo que estamos trabalhando com o povo, através dos anos, se vê também entre as pessoas, em todos os lugares aonde visitamos, e se vê também entre os pregadores, as mesmas desculpas, as mesmas coisas. As pessoas simplesmente não desejam crescer e serem responsáveis. Não. Elas não querem ser responsáveis por suas próprias vidas em Cristo. As pessoas têm medo de amadurecer, outros têm medo de envelhecer. Lembro quando a Juliana era menorzinha, eu estava com ela no colo uma certa vez, e ela olhou minha barba branca. Eu sempre deixei um pouco de barba, e ela olhou de perto: pai, sua barba está ficando branca. Digo: sim, eu estou envelhecendo. E ela caiu num pranto inconsolável, porque para ela, eu estava então morrendo. A palavra envelhecer era muito complicado para ela, né? Então é melhor vocês estão me tornando mais maduro, né? Talvez aceite mais. Ok, mas a outra, ela não queria crescer. Aos 7, 8 anos, quando falávamos que ela ia ficar mocinha, que ela ia crescer, ela chorava, esperneava, dizia que não queria crescer, não ia crescer nunca. E claro, isso é uma fuga, porque ela sabe que quando se cresce, tem responsabilidade. Agora, quando levamos isso para a nossa vida cristã, olha o que eu vos disse: o que vemos em nossa igreja, o que vemos entre os irmãos mais próximos, nós vemos a mesma coisa em cada lugar que visitamos, e nós vemos a mesma coisa entre os pregadores, o que é pior. Vemos a mesma coisa entre os pregadores. As pessoas simplesmente não desejam crescer e se tornarem responsáveis de suas próprias vidas em Cristo. Elas querem que outros façam suas religiões para eles. É aquela coisa: não ora, mas você fica: ora por mim. É assim na denominação: oi, não, ora por mim, ora por mim. Nunca diz: eu vou orar por você, né? Vou orar por você. Sempre é: ora por mim. E não é essa a questão. É você que tem que orar. É nós que temos que orar. Não podemos jogar essa responsabilidade nas outras pessoas. Não temos que ver a oração do outro como algo milagrosa. Encontramos mães com bebês, com crianças, e geralmente elas gostam, pedem que oremos por seus pequenos. Às vezes estão doentes, febris e tudo. Você sabe, criancinha nascendo os dentes, sempre aquela coisa é complicada. E as mães querem que oremos por seus filhos e oramos por eles. Mas você sabe, não existe uma oração de fé, uma oração de mais fé do que a oração de uma mãe preocupada por seu filho, do que uma esposa que está preocupada com seu marido, com seu noivo, com sua noiva, de um pai que está preocupado com seu filho. É que às vezes achamos que a nossa oração não causa tanto efeito e achamos que o outro tem uma oração melhor, ou que Deus vai ouvir, mas não é dessa forma, não é assim. O próprio Filho de Deus, quando era despedido alguma coisa, ele dizia: seja feita conforme a tua fé. É a tua fé que vale, não a minha. Você só pode ter fé por si mesmo, eu só posso ter por mim mesmo. Vê? Temos que nos tornar responsáveis. Jonatas, por favor, aquela peça que liga aqui na bateria que eu te pedi. Nós temos que nos tornar responsáveis, temos que nos tornar maduros, temos que amadurecer e saber que não podemos depender das outras pessoas. O irmão Josué, conversando conosco em alguns momentos, quando estávamos almoçando, ele nos passou muitas instruções, e uma delas ficou bem subentendido, era algo como: vocês não podem ficar dependendo de mim. E outras palavras, ele estava dizendo: eu já fiz minha parte, tenho viajado o mundo inteiro, tenho ido a 51 países, pessoalmente, tenho visitado 51 países. O que tenho pregado, a forma que temos ensinado, tem chegado a 183 países, e não podemos estar em todos os lugares. Vocês que já receberam essa instrução,
devem partilhar isso com os outros irmãos, para que os outros filhos de Deus sejam beneficiados. Depois que passou aquelas instruções, eu perguntei a uma menina, compreendemos direito que ele disse, uma menina sim, ele está passando para nós a responsabilidade e dizendo, agora é com vocês, não esperem por mim, já mostrei como devem fazer o trabalho, agora vocês têm que ir e partilhar isso com as outras pessoas. Vê? Foi o que aconteceu com Moisés, foi o que aconteceu com Jesus. Moisés repartiu poderes, vamos dizer assim, delegou poderes para 70. Aconteceu a mesma coisa com Jesus. Nem sempre estes que recebem essa instrução para levar adiante estão aptos, prontos e dispostos para fazer da mesma forma que aprendeu. E sempre a minha oração é que Deus nos ajude a levar adiante da mesma forma que Deus tem trazido isso até nós. Mas as pessoas não querem crescer, elas querem que outros façam suas religiões por eles. E nós não vamos fazer isso, meu irmão e minha irmã. Ou vocês não aprenderão a fazer sua própria comida, ou vocês não aprenderão a buscar por si mesmo, ou vocês não aprenderão a comer do fruto da própria terra, a plantar e colher nessa Canaã, nessa terra do Espírito. Temos pregado muito sobre a jornada de Israel. Pregamos 80 cultos sobre o livro de Josué e mostrando isso dentro do livro de Efésios. A nossa posição em Cristo hoje, mostrando cada etapa do povo de Israel, como se saíram do Egito e foram para a terra prometida. A mesma coisa que aconteceu conosco quando saímos da denominação e viemos para essa mensagem. É a mesma trajetória. O Leandro disse que é idêntico. Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo da denominação. E você sabe, depois de pregarmos 80 cultos sobre esse tema, nessa viagem eu fui para a Argentina, nas reuniões ministeriais, onde eu preguei para os ministros, para os poucos ministros que foram ali, eu repeti para eles a mesma coisa. Lhes preguei sobre a marcha de Israel, compreendendo a marcha de Israel, e disse para aqueles pastores: talvez vocês vieram para ouvir uma novidade. Pregar para ministro não é fácil. Qualquer coisa que citar você já conhece, mas eu não preparei algo especial para pregar para vocês. Vou pregar para vocês porque eu tenho pregado para o meu povo, para a minha igreja. E se é algo que o povo merece saber, então os pastores também precisam saber, porque nós não somos melhores do que o povo, não somos melhores do que o povo. Se tem algo que vocês se assentam para ouvir, os pregadores também devem se sentar para ouvir também. E se não fizermos isso, nós estaremos numa situação bem complicada, viu? Então, o que nós temos azeite suficiente para nós mesmos. Você só tem azeite suficiente para si próprio. O apóstolo Paulo nos ensina qual é o papel do ministério quíntuplo. O ministério quíntuplo, que são 5 ofícios que Deus levantaria para guiar o seu povo. Paulo disse que o papel desse ministério é ajudar o povo a amadurecer. Amadurecer. Se você ler na sua Bíblia, você não vai encontrar este nome. Por isso, você que tem sua Bíblia aí, abre Efésios capítulo 11, aliás, capítulo 4, porque Efésios não tem outros capítulos. Creio que só tem capítulo até o número 6, se não me falha a memória, né? Mas é o versículo 11 do capítulo 4 de Efésios. Você não vai encontrar essa palavra, amadurecimento. Observe isso. Mas eu vou reafirmar aqui, enquanto você procura, Efésios 4, versículo 11. Paulo nos mostra nesse versículo que o ofício, o papel do ministério quíntuplo é ajudar o povo a amadurecer. Mas temos descoberto que se as pessoas não são ordenadas para isto, elas nunca amadurecerão. Nunca amadurecerão em Cristo. E de fato, meus irmãos, se eles não estão ordenados para isto, com toda segurança, eles vão cair da fé, vão apostatar da fé e não vão amadurecer. Agora veja Efésios 4, 11.
E Ele mesmo, quer dizer, Deus mesmo, constituiu, é Ele quem dá, é Ele quem levanta, a uns para apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Talvez você leia doutores, depende da tradução que você tem. Mestres. E para que é isso, Paulo? Para que esses 5 ofícios de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele diz no versículo 12: a fim de aperfeiçoar aos santos. Essa palavra aperfeiçoar, isso significa trazer amadurecimento. Amadurecimento aos santos. Porque você não pode ficar toda a vida como menino, você tem que crescer. Paulo disse que não era menino, agia como menino, fazia coisas de menino. Então, o que você encontra hoje, tanta reclamação, tanta doideira, vamos dizer assim, no meio do povo que deveria ser os melhores, os mais inteligentes, os mais centrais das escrituras, que é o povo da mensagem, tudo que você encontra de reclamação, de brigas, de politicagem, isso são pessoas que não cresceram, que não amadureceram. Porque quando você amadurece, você não estará preocupado com essas guerras, com essas briguinhas, com isto e com aquilo. Então, para que isso, Paulo trazer amadurecimento para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Bem, ok, Paulo, então já sei, é para trazer aperfeiçoamento, que é levá-los a amadurecer, para a edificação ficar completa. E a pergunta é esta: por quanto tempo você acha que vamos ter que fazer isso? Por quanto tempo? Ele diz no versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé. Veja que coisa. Por quanto tempo? Até que todos. Não sabemos se é 10 anos, 2 anos. Quanto tempo temos na terra? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, mas não muito comumente. Mas se puder, com alguns de vocês, vamos descer alguns comentários que eu já fiz em alguns lugares, depois chegar. Poderia ser um culto assim, mas são coisas que eu não gostaria de deixar registrado, não deixar gravado. É apenas para quem tem ouvido para ouvir, só. Não é? Porque é quando nós falamos por parábolas, para que outros não compreendam. Mas quanto tempo ainda temos? Resta muito tempo? Quando será? Até quando vamos ter que fazer esse trabalho que estamos fazendo ao redor do mundo? Não mais tratando com denominação, mas tratando de tirar a denominação de dentro da mensagem, tratando de tirar toda a interpretação, toda a bagagem que trouxeram do Egito para cá. Até quando vamos fazer isso? Agora, estamos no versículo 13 ainda. Até que cheguemos à unidade da fé. Essa é a resposta de Paulo. Agora, ele não disse até que todos entrem em uma unidade de fé, porque muitos pastores estão trabalhando para a união. Eu vi um grande ministro, um proeminente ministro, com projeção internacional em outro país, dizendo que o rapto está baseado na unidade, temos que nos unir. Mas não pode haver unidade fora da doutrina de Cristo. Não pode haver unidade fora da doutrina. Essa unidade de apenas fazer ajuntamento, encontros, reuniões, e dizer, nós nos respeitamos, somos amigos, capinha nas costas diante do povo, mas quando vai cada um de um lugar para o outro, nunca mais se vê, nunca mais se telefona, nunca mais se encontra, e falam um do outro, e apialam pelas costas. Meu marido pregando lá em Córdoba, ele disse, falando sobre companheirismo, disse: se o seu companheirismo comigo, com o seu irmão, é apenas fictício, apenas aqui me dar um abraço e depois se ir, se é maleável desse jeito, do mesmo jeito é o seu companheirismo com Deus, pura ficção, só de boca para fora. Vê? Agora, aqui não diz para chegar em uma unidade de fé, mas Paulo diz até que todos cheguemos à unidade da fé.
E todos têm que chegar àquele mesmo nível. Porque o mesmo apóstolo, alguns versículos antes, ele disse que só existe uma fé. Antes desses versículos que nós lemos, ele disse que há um só Senhor, uma só fé. Não existe duas fés. Não existe uma fé para isso, uma fé para aquilo, uma fé desse tipo, outra fé daquele tipo. Você pode ter fé apenas para uma cura de dor de cabeça. Vê? Porém, só existe uma fé. As pessoas estão preocupadas com a fé de carne. O que é fé de carne? Pregamos 5 ou 7 semanas sobre fé de carne, pegando tudo que o irmão Brando pregou desde os anos 50 até 65, e como Deus foi clarificando isso. Eu não sei até que ponto as pessoas ouvindo aquilo compreenderão o que transmitimos naqueles cultos. Vê? O que é obter a fé de prata? É uma fé diferente da nossa? Ora, não existe 2 ou 3 tipos de fé. Só existe uma fé. E é dessa fé que estamos falando, que Paulo disse que o quinto de Efésios trabalhará com o povo até que todos cheguem a essa unidade, a unidade dessa fé. E essa fé é a fé do único Senhor. Vê? Essa fé é a fé do Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé, ou de fé, como você vê aí, a unidade de fé, ou unidade da fé? Da fé? Ok. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Você percebe agora que quando se trata do quinto de Efésios, trazendo o povo ao amadurecimento, é para chegar nesse ápice aqui, unidade da fé. E isso vem acompanhado de um conhecimento. O que é fé? Quem pode responder o que é fé? Fé é uma revelação. Agora veja, o que é revelação? É fé. E o Deus disse, é algo que Deus revela a você. Agora, como é que Deus dá essa revelação? Como é que Deus dá essa fé? O grande Deus Todo-Poderoso deu instrução a seu Filho primogênito, único, gerado daquela forma. Nem antes, nem depois, nem outro seria feito, criado, gerado daquela maneira. E deu instrução para ele. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, obteve aquele conhecimento, porque foi o único Filho que pôde ver o Pai, o único que esteve frente a frente com o Pai. E quando ele se manifestou em carne, ele disse: o que eu vos falo, não aprendi de mim mesmo. A doutrina não é minha, foi o Pai que me ensinou. Aí os pastores querem dizer para nós que o Filho é o mesmo Pai. Não, senhores, o Filho disse que o Pai sabe tal coisa, mas o Filho não. Então não é o mesmo, ele estava mentindo. Vê? A doutrina não é minha, é do Pai. O que eu vos falo, eu aprendi do meu Pai. Ele foi o único que pôde contemplar a face do seu Pai. Os outros filhos é ver Deus e morrer. Vê? Deus, então, levou adiante, trouxe diante de si mesmo um porta-voz. E qualquer um que quiser aprender de Deus, se aproximar de Deus, receber o conhecimento de Deus, tem que ser através do primogênito, tem que ser através do seu Filho. Ninguém mais pode ver a Deus, é invisível. Porque o Filho pode contemplar a Deus antes de estar em corpo de carne. Ele estava na mesma condição do seu Pai. Ele não era um ser matéria, não, ele era da mesma essência, da mesma característica, era o resplendor de sua glória. Então Deus deu essa fé, revelação a seu Filho. E quando o Filho de Deus traz esse conhecimento como uma luz, ele diz: eu sou a luz do mundo, e trouxe isso então para nós. Ele está trazendo o conhecimento do Pai.
E ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque oculta essas coisas aos sábios e entendidos. Vocês querem saber como é que Deus oculta? Jesus agradeceu ao seu Pai. É o junto, Jesus estava orgulhoso, feliz, levantou seus olhos aos céus e disse: graças te dou, ó Pai, porque Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultas essas coisas aos sábios e entendidos e revelas aos pequeninos. Me diga, como é que Deus oculta e como é que Ele revela? Veja como foi que Jesus trabalhou. Jesus disse: não sou eu não posso fazer nada, a menos que o Pai me diga para fazer. Então, quando estava uma grande multidão, estava ali 3 ou 4 filhos de Deus, e o resto era descendência da serpente, o Pai disse: você não pode falar isso agora. Fale ou parábolas. Então o filho começou a dizer: o reino dos céus é semelhante ao homem que lançou uma rede no mar. O reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear. Quem entendeu? Depois, veja, isso é o Pai ocultando o conhecimento, ocultando a revelação. Mas quando chegou a hora do Pai revelar, aí Jesus começou a explicar a parábola apenas para um pequeno grupo que podia receber aquela instrução. Estamos tratando de quê aqui? Estamos tratando da fé do Filho de Deus. Estamos tratando do conhecimento de Deus que Ele passou para seu Filho e que o Filho leva adiante. Por isso, para você chegar nessa posição, o quíntuplo de Efésios é para isso, te levar a compreender essas coisas, até que você chegue nesta unidade de fé. E essa fé, que é a revelação, é a fé que Deus deu para seu Filho. Por isso que eu digo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Vê? Agora, como vamos entrar a uma unidade de fé? Você me escuta, mas o assunto não é apostasia? Sim. Porque acontecerá que nos últimos dias apostatarão alguns da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Foi o que Paulo escreveu para Timóteo. Como é que eles se afastam do que? Da fé. Então, em 2 cultos falando sobre esses que se afastam, e nesse culto estou falando para aqueles que permanecem na fé. Vê? Temos que entender o que estamos transmitindo. Então, observe. Como vamos entrar nessa unidade de fé? Você só pode entrar na unidade de fé se você tiver o conhecimento do Filho de Deus. Sem o conhecimento do Filho de Deus, você não entra na unidade de fé. Por quê? Não entra. A oração de Jesus em João 17 foi rogando ao Pai que nós chegássemos a ser um, como Ele e o Pai eram um. Como você se torna um com Deus? Como o Filho se torna um com o Pai? Irmã Brandícia, é pelo habitar. Pelo habitar. Como você pode se tornar um com Deus? É Deus vindo habitar em você. Como Deus pode habitar em você? Deus é Espírito. E como você pode se encher do Espírito? É você se enchendo da palavra. Por que será que foi dito bem-aventurado aquele que lê, ouve e lê as palavras dessa profecia? O que você tem no livro de Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Por que Jesus tinha a revelação? Porque Deus deu para ele. Isso é Deuteronômio 29, versículo 29. As coisas ocultas são do Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós e para nossos filhos. Vocês percebem que tem uma continuidade? As reveladas são para nós e para nossos filhos, porque esse é o padrão. Primeiro o conhecimento era de Deus e Ele entregou aqui para seu Filho, bem, para que o Filho não entregasse para nós. Quando está oculto em Deus, você não sabe, mas quando Ele revela a você, aquilo se torna seu, e agora você pode falar para seus filhos, falar para as outras pessoas. Veja que é o mesmo padrão. Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. E agora o que é que Jesus fez? Depois que ele recebeu de Deus essa revelação, aí a Bíblia diz que a seu anjo ele enviou para falar essas coisas a João, seu servo. E o que é que João fez?
escreveu para que nós pudéssemos entender isso. E algumas coisas que ficou em parábolas, foi dito João, desde isso para o tempo do fim, no tempo da volta do sétimo anjo. O que é que o sétimo anjo faz? Repete a mesma coisa que Paulo: não vos deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então o que depende agora de nós abrirmos o nosso entendimento para recebermos a revelação de Jesus Cristo, que passa a ser nossa revelação. Vê? Não tem nenhuma dificuldade, isso é simples, muito simples ao plano de Deus. Os homens é que complicam isso. Não se pode ter unidade de fé se você tem qualquer outra fé que não seja a de Jesus, o Filho de Deus. A fé que Jesus teve de si mesmo. A fé que ele teve de si mesmo era que ele era o Filho de Deus. Mas se a sua fé, se o seu conhecimento, se a sua revelação diz que Jesus é o Pai, diz que o Filho é apenas um ofício, então essa não é a revelação do Filho de Deus. Vê? Agora, em Filipenses, capítulo 3, versículo 9, vocês pediram aí quanto tempo eu tenho. Vocês estão vendo aí, vendo a gravação? Quanto tempo eu tenho? Porque eu creio que já temos que encerrar pela hora ali. Aí eu não quero me estender muito. 1 hora e 6 minutos, ok. Então, claro, já passei do meu tempo. Então, daqui para frente, vamos procurar encerrar isso. Filipenses 3, versículo 9. Veja como está escrito aqui. Vamos ler apenas algumas escrituras para concluirmos e continuaremos, se o Senhor nos permitir, na escola dominical, a menos que Deus mude alguma coisa. Filipenses 3, 9. Está escrito: e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então você vê que se for a sua, não vale, tem que ser a que vem dele, pela fé, quer dizer, pela revelação. E é assim onde nós temos que pôr nossa confiança e segurança. Não é a nossa revelação, não é o nosso conhecimento, é a de Deus mesmo que vem a nós. Não é o que nós fazemos, mas é o que Ele tem feito por nós. As pessoas dizem: olha, eu queria fazer muito pelo Evangelho. Outros dizem: eu queria ser mais crente, eu queria ser mais fiel. Não é o que você é mais ou o que você é menos. Por quê? Se você for mais fiel, você vai acreditar mais em si próprio? Como é que é isso? Ora, você não pode confiar em si mesmo. Se você se tornar a pessoa mais santificada, o jovem mais santo, a jovem mais santificada, o homem mais direito, a mulher mais direito, o que você vai fazer com essa sua forma de ser melhor que os outros? Vai usar isso, como muitos estão usando, apenas como fariseu? Aquela santidade farisaica que está pronto para julgar e condenar os mais fracos, porque as pessoas estão fracas na fé, porque alguém está meio triste ou não está muito com vontade de seguir adiante, e você simplesmente está perdido. Olha, misericórdia. Como é a sua santidade? Veja, o fariseu dizia: graças te dou, meu Senhor, porque olha essa situação daquele homem. Eu não sou como aquela mulher, não sou como aquela moça, não sou como aquele rapaz. Eu mantive minha moral, mantive meu cabelo comigo, mantive minhas vestes, mantive isso, mantive aquilo. Mas olha a situação do fulano. Bom, você acha que está em melhor situação? Apenas lembre-se disso: quem está em pé, olhe, não caia. Mas se alguém cair, seu trabalho é fazer tudo para levantar. E você não levanta pisando no pescoço, jogando terra em cima. Você levanta compreendendo, estendendo a mão. Você nunca sabe. Você nunca sabe. O irmão Leandro contou algo, e eu já passei em alguns lugares isso. Quero dizer para vocês também. Ele disse que aconteceu alguma coisa em sua igreja, com determinada pessoa, e os irmãos ficaram lhe impedindo. Você é o pastor, fale alguma coisa, brigue com ele. Você é o pastor, vá lá, diga que isso é errado, essa forma de comportamento. E ele disse: é como se eu não soubesse como trabalhar com as pessoas, é como se Deus não me dissesse o que fazer. Se eu vou a tal irmão, se eu vou a tal pessoa, e lhe digo: está errado isso, não está certo isso é vergonhoso, essa pessoa pode mudar, porque eu falei.
Então será bom crente na igreja ou na minha presença, mas aquilo não está lá dentro. Na primeira oportunidade voltará a fazer a mesma coisa. Diz agora, por que eu estou fazendo? Eu estou falando com meu pai, estou colocando meu irmão diante de Deus, porque se eu falo com meu pai e intercedo pelo meu irmão, quando Deus falar com aquela pessoa, será o pai tratando com seu filho, será Deus tratando com ele. E ele vai mudar, não porque o pastor falou, não porque alguém descobriu aquilo e apontou o dedo, mas quando ele mudar, é porque veio uma mudança de cima. Deus que fez o querer e o efetuar. Aí sim, a pessoa passa pelo processo de novo nascimento. É isso que tem acontecido nas igrejas. Crentes, porque tem medo de ser escolhido, ser tirado da ceia, da comunhão, os olhos estão todos em cima. Só vê, olha, e aponta o dedo ali, aponta o dedo aqui. Farisaísmo. Crentes forçados, santidade forçada. Não, senhores, nós temos que fazer essa obediência a Deus por amor, porque o amamos. É um segredo que temos que descobrir. E não pense que nossos filhos sabem esse segredo só porque você descobriu. Eles terão que descobrir por si mesmos. Eles terão que aprender por si mesmos. Eles terão que ter sua própria experiência. Eles terão que passar pelo processo de novo nascimento. Se eles não obtiveram isto, então simplesmente continue orando, continue crendo, continue confiando. Vai chegar um momento. Talvez você tenha falado 20, 30 vezes. Talvez estudado 15, 20 anos de pregação. E tudo que eles necessitam é de uma palavra madura. Vê? Porque é o que acontece com muita gente. Elas ouvem a palavra e tentam passar aquilo adiante, mas aquela palavra não está madura. Sempre eu falo, desde que eu aprendi isso, eu tenho retransmitido. Por que o Pilatos veio na parte de trás da cabeça do profeta? Por quê? Por que o Pilatos foi estar nessa parte, nessa posição? Tem a foto por aqui? Tem? Sim, observa onde está. Observa. Por quê? Porque é nessa parte que os pensamentos são formados. E uma vez que os pensamentos são formados aqui atrás do cérebro, passa para a parte da frente. E quando passa para a parte da frente, quer dizer que os pensamentos, atributos, estão maduros. E se estão maduros, são sementes que podem ser plantadas. Então aqui está em forma da palavra. A palavra falada, que é a semente original. E quando aquilo sai na forma da palavra e atinge o terreno próprio, aquela semente está pronta para crescer, para vivificar. Vê? Mas tem pessoas que o terreno não está pronto, apenas escuta e olha, você sabe, eu aprendi isso na mensagem, eu aprendi isso, a Bíblia diz isso, mas a palavra não amadureceu. E se é uma semente que não está madura, aquilo é levado adiante, mas não produz a mesma vida. Vê? Não produz vida. As pessoas escutam, aprendem, mas quando chega ao conhecimento da verdade, e é por isso que dizem, nossa, mas fulano ouviu tanto tempo, foi na igreja, e nunca pensou assim, nunca me tratou desse jeito, nunca agiu dessa forma. O que aconteceu? Que escutou uma pregaçãozinha, alguém, às vezes as pessoas nem estão ouvindo direito, estão em um local, você está conversando com alguém e aquela palavra madura, a semente madura, pronta para germinar, atinge naquele terreno. Daí a pouco a pessoa muda de vida. Vê? Simplesmente a semente estava pronta para nascer em um terreno próprio. Porque se o terreno é bom, pode estar todo adubado, regado, úmido, mas a semente de feijão acabou de sair da vagem, ainda está meio melada, né? Já abriu uma vagem de feijão novinha, não é? A gente até comia ela quando trabalhando, molinha, aquela coisa que assim, ela está ruim, como se tivesse água. Aquilo não nasce. Vê? A semente está em processo de amadurecimento. É o que acontece com nossos filhos. Foi o que aconteceu com você por muito tempo. Quantos comportamentos, quantas coisas você não conseguia vencer, não conseguia mudar. Daí a pouco você ouviu uma mensagem, ouviu uma pregação e aquilo mudou tudo em tua vida. Vê? Tanta gente já disse, tanto conselho recebeu e não valeu. Por isso que sempre estamos, gente, vamos à igreja, meus filhos, vamos. Vamos repetir a mesma coisa, mas vamos, porque você tem aquela esperança
de que naquele culto possa ter uma palavra que mude suas vidas. Não precisa ser 1h30 de culto, como estamos agora, quase 1h15. Não é? Esta 1h10, 1h15, eu sei que você só pode captar 25%. O resto vai ficar guardado, só depois você vai lembrar de algumas coisas. Mas que esses 25% atinjam o teu coração, atinjam a tua alma. Amém? Isto é o meu desejo. Porque estamos aqui para isso, para nos ajudar a nós mesmos. Não somos melhor do que quem quer que seja. Compreendemos as fraquezas de cada um, as decepções, os medos, os temores, os sonhos, porque passamos pela mesma coisa. Paulo disse: em todos os lugares da terra, os outros seus irmãos passam pelas mesmas aflições. Não pense que você é mais tentado do que outro. Não, passamos pelo mesmo problema em todas as partes do mundo. E não estamos aqui ou em qualquer outro lugar para julgar, para apontar o dedo, para menosprezar. Não, estamos para ser uma ajuda, esperando em Deus que as nossas vidas, nosso comportamento, nossa forma de tratar as pessoas, de ensiná-las com amor e carinho, possa alcançar o objetivo. Deus está aqui para cuidar de nós. Amém. E nós não podemos ser outra coisa a não ser um canal através do qual Deus pode trabalhar. Amém? Vamos ficar de pé e que Ele nos ajude e nos abençoe. Amém. Deus nos guarde. Pega esse violão aqui para ver se eu consigo apenas terminar com um desses louvores. Deixa eu ver. Esse está bem. Esse está ótimo. 185? 185? Esse negócio aí. Não, gente. Está na página 185, mas vocês conhecem esse canto, né? Conhecem a porta. A porta é Jesus. Seria a página. O livro é 233.
concluindo o nosso trabalho de hoje. Obrigado pela paciência, por vocês, sua assistência tão educada, tão aplicada, essa atenção tão bem, que a vontade é de falar a noite inteira com vocês. Mas amanhã, a partir das 8h30, é isso? 8h30 da manhã? Por aí estaremos aqui para fazer mais uma gravação, deixar mais um estudo pronto para dividir depois com as outras pessoas. E estaremos transmitindo, se tudo der certo, mais uma vez pela internet. Deus abençoe vocês aqui, os irmãos, se porventura estejam nos ouvindo aí em algum lugar. Logo estaremos colocando à disposição no áudio desse culto para que vocês possam então gravar e também compartilhar com as outras pessoas. João Barbosa termina. Deus abençoe. Surpresa. Senhor Deus, Senhor, nunca nos desampares. Estamos sentindo a cada dia que passa que nós estamos próximos, limpos. Nós pedimos, Senhor, que tenha misericórdia de todos nós, todos nós temos atravessados problemas, e nós pedimos para o Senhor interceda por nós, Pai, não nos deixe ficar nessas situações embaraçosas que vão surgir nas nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor que ilumine todos nós, nós pedimos que o Senhor abençoe o pastor, o nosso reverendo Pai, mais humilde dos pastores que nós consideramos, e esse é o nosso pastor, em nós é Pai. Senhor Deus, nós agradecemos por essa oportunidade. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém.